Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar um pouco a nossa conversa sobre teletrabalho, sobre trabalho remoto, sobre home office, para a gente poder trabalhar com um ponto bem específico que conecta, eu acho, um pouco o direito do trabalho com a gestão. Coloca um pouco esse ramo do direito tão preocupado em regular as relações trabalhistas, também sob o ponto de vista da gestão e de como a gente poderia estar encarando essa condição toda. Como a gente já comentou com vocês, né, o teletrabalho ou o trabalho à distância, né, ou para alguns aí, quando se trabalha realizado em casa ou home office, quer dizer, o trabalho realizado fora das dependências da sede ali ou das sedes do empregador, ele foi mais especificamente regulado pela reforma trabalhista ali em 2017, com a inserção de alguns dispositivos na CLT, e também com uma mudança importantíssima, que é a inserção do inciso 3 no artigo 62 da CLT, inciso 3 do artigo 62, que fala que não ficam sujeitos à duração do trabalho os empregados em regime de teletrabalho. Ou seja, na percepção da CLT, o teletrabalho, esse trabalho realizado fora das dependências da empresa, né, ele, como regra geral, não gera nenhum reflexo sob ponto de vista da jornada. Né? Não tem nenhuma obrigação de jornada mínima, de jornada máxima. O ponto que eu queria destacar aqui é de quanto nós, enquanto organização de sociedade e da própria economia, quanto nós estamos preparados para essa mudança. Por que eu digo isso? Porque o nosso sistema produtivo, de uma forma geral, ele está super acostumado, e nós também estamos acostumados, de alguma forma geral, pelo menos a imensa maioria, a medir a produtividade e, na verdade, a medir se o trabalho está ou não sendo executado pelo trabalhador pelo número de horas que ele trabalha. Aquela velha máxima que vem lá, né, do direito inglês, ou dessa conformação na primeira revolução industrial, que dividia o período do dia, dividiam as horas do dia em 3 espaços, né? 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep, quer dizer, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para ter lazer. Era muito pensado por um modelo industrial. Porque, de fato, numa linha de produção, especialmente uma linha de produção com processos bastante definidos, é fácil mensurar a produtividade com base no número de horas. Porque se eu estou sempre produzindo aquele mesmo bem, daquela mesma forma, numa linha de produção, eu consigo saber quanto tempo esse processo definido consegue levar para produzir um determinado bem, desde o momento em que ele entra lá no primeiro ponto da linha de produção até quando ele sai pronto lá no final. Então, para o trabalhador desta linha produtiva, se eu pego o tempo, né, o número de horas que é preciso para fazer um bem, e eu divido pelo número de horas que o trabalhador está trabalhando, ou faço essa relação, eu consigo saber o quanto ele está produzindo. Obviamente, quanto mais bens ele conseguir, quanto maior a quantidade de bens que ele consegue produzir dentro do menor espaço de tempo, melhor. Por isso essa otimização do tempo. E isso se reflete também na legislação brasileira. Vejam só, um exemplo típico, básico, né? Por que a hora extraordinária, ela é remunerada a mais? Porque existe uma previsão na própria Constituição, aliás, de que aquela jornada extraordinária, quando o trabalhador entra então no regime de horas extras ali, por que ele deve receber a mais? Porque ele não tinha sido contratado para trabalhar aquele módulo de tempo todo, porque ele então não tinha vendido a sua força de trabalho por um período além daquelas 8 hours to work, né? Pegando aí a percepção mais tradicional, a gente sabe que existem diversas outras jornadas diferenciadas no direito brasileiro, né, cuidando de situações específicas, mas a gente está falando desse padrão das 8 horas. O grande problema, então, é especialmente a gente pensar que esse modelo, que super funciona quando você tem
processos bem definidos que super funciona dentro de uma linha de produção em que efetivamente o tempo que o trabalhador está trabalhando ali, lembra daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele fica apertando os parafusos e depois ele sai para o intervalo, ele continua loucamente apertando parafusos, né? Dentro daquela linha de produção ali, se esse modelo funciona bem para eu saber a produtividade desse trabalhador, isso já não acontece para situações em que a produção, em que o trabalho a ser executado, a entrega final do trabalho, ela é bastante fluida, ela é bastante complexa. Ela não se mede por essa simplificação de uma linha de produção. A gente pode dar vários exemplos aqui. Pensem, principalmente na prestação de serviços, como fica isso, né? Quanto tempo por dia, de fato, de horas líquidas, trabalha, por exemplo, um advogado peticionando, estudando o caso, pensando? Quanto tempo efetivamente eu consigo perceber que trabalha um publicitário, por exemplo, pensando na campanha de marketing, bolando, criando? Quanto tempo também trabalha, por exemplo, um funcionário de um balcão de um hotel, que pode ter picos de trabalho mais intensos, no momento em que tem uma fila ali na portaria, com momentos de maior calmaria. O que eu quero dizer com tudo isso? Qual é o ponto de reflexão que eu acho que é bem importante a gente ter nesse momento? Será que será que a única forma de se medir produtividade é o número de horas que aquele trabalhador efetivamente trabalhou? Será que esse é o único modelo? E será que, inclusive, para alguns casos, esse é o melhor modelo de medição de produtividade? Será que é medindo efetivamente as horas de trabalho de qualquer trabalhador que eu vou efetivamente conseguir saber se ele é produtivo, se ele entrega bem, principalmente se ele cumpre aquilo que o empregador espera dele, que é entregar um trabalho qualificado, que agregue valor, que gere uma expressão super clássica e uma mais-valia para que o empregador possa ter lucro. Porque essa é a premissa do empregador, né? A premissa do empregador, na imensa maioria das vezes, é que com o trabalho desenvolvido pelo empregado, ele consiga ter um plus e que ele possa fazer, produzir riqueza e fazer a sua vida a partir disso. Isso tudo nos faz refletir, então, justamente sobre essa premissa do teletrabalho. Porque, de fato, e cada vez mais, pouco importa quanto tempo efetivamente o trabalhador levou para realizar uma tarefa, se a gente não estiver falando, principalmente, dessas tarefas com processos bem definidos em que a gente consegue efetivamente medir a produtividade pelo número de horas que se passou fazendo aquilo. Vou pegar o nosso exemplo do advogado, né? Se eu tenho um advogado que consegue fazer uma excelente, uma ótima, uma quase perfeita petição inicial e ele faz isso em 1 hora, ou ele faz isso em 5 horas, para o cliente que contratou, isso é absolutamente irrelevante. O que é relevante é o resultado efetivo dessa entrega. Essa petição inicial é boa, é excelente, tal, atende aquilo que precisa. Eu gosto que a gente tenha, eu acho importante que a gente tenha também essa reflexão, porque é justamente ela que pode nos levar a pensar que está na hora da gente rediscutir, repensar e reelaborar os nossos paradigmas de medição de produtividade e os nossos paradigmas de exigência de comportamentos em determinados horários específicos para que o trabalho seja realizado. De fato, se o advogado fez a petição excelente das 2 da manhã às 4 da manhã, ou se ele fez das 8 da manhã às 10 da manhã, ou se ele fez das 2 da tarde às 16 horas, pouco importa. Pouco importa. O que importa é que ele fez o seu trabalho dentro do prazo, entregou com a excelência que era esperado, ou com a excelência, ou com o nível de excelência que foi contratado. Desse jeito, então, eu acho que esse é o ponto de reflexão principal que eu queria deixar para vocês quando a gente começa a discutir ampliações do teletrabalho, ampliações do trabalho à distância, para que a gente possa também entender o que pode significar essa desamarração do modelo
de produtividade fixado única e exclusivamente pelo número de horas que o trabalhador produz, que o trabalhador trabalha. Beleza? Hoje era isso. Não se esquece então de se inscrever no canal, apertar o sininho da notificação para saber quando tem vídeo novo subindo. Vai lá, curte, comenta, compartilha, traz novas experiências, diz se você gostou, para que a gente possa continuar sempre dialogando direito. Valeu, galera. Obrigado.